Ei gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pão de queijo. Não é aquele pão de queijo tradicional, aquele bom pão de queijo goiano, mineiro, mas nós vamos fazer uma receita diferente e eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Vamos para os nossos ingredientes. Então, o que nós vamos precisar para esse pão de queijo será 500 gramas de polvilho doce. Nós vamos precisar de 180 ml de água, 180 ml de leite. Aqui nós temos 90 ml de óleo, meia colher de sopa de sal. Aqui a gente vai dar uma incrementada nesse pão de queijo com 2 colheres de sopa de leite em pó, de boa qualidade. Nós vamos precisar, pessoal, aqui que está uma diferença também. A gente vai fazer esse pão de queijo com mussarela. Olha que mussarela bonita. Né? Geralmente a gente usa o queijo canastro, o queijo Minas. Hoje nós vamos usar a mussarela e vai ficar muito bom. Aqui eu tenho 400 gramas de mussarela ralada. E nós vamos precisar também de 2 ovos. Se for necessário, a gente vai pingar leite para chegar essa massa no ponto. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a nossa receita, olha, colocando aqui nessa panelinha o leite, o óleo, a água e o sal. Vamos misturar tudo aqui. Receita de pão de queijo é sempre muito prática, né? E essa daqui não é diferente. Então, nós vamos levar essa mistura para ferver. Misturar isso tudo e ferver, e aí a gente vem para a segunda etapa. Pessoal, olha só, o leite já com a água e o óleo e o sal, né? Já levantou fervura, então aqui nesse momento a gente desliga e vamos levar essa mistura para o polvilho. Gente, então olha só, nossa mistura de leite, água e óleo e sal já ferveu, levantou fervura, né? Não precisa ficar fervendo. Agora o que a gente tem que fazer é misturar muito bem esses ingredientes até ficarem bem misturadinhos. Misturar bastante isso aqui. E esse pãozinho de queijo é muito gostoso, tá? Fugir um pouco do tradicional, né? Eu esqueci de acrescentar o leite em pó aqui no polvilho antes de colocar a mistura, então o ideal teria sido colocar no polvilho ainda sem a parte quente, né? Sem a parte líquida. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá, né? Que vai dar certo e vai ficar muito bom esse pãozinho de queijo. Esse aqui é um lanche que você pode fazer rápido. Mussarela geralmente é muito fácil de encontrar, qualquer supermercado você acha, né? Foge um pouco do tradicional, mas não deixa de ser gostoso. Muito bom esse pão de queijo. Vocês vão experimentar, vão fazer e vão gostar. Isso aqui é só misturar muito bem. Vamos retirando aqui, ó. Só misturar muito bem. Envolver todo esse polvilho, o máximo que você puder. Aqui, isso aqui ainda tá quente, né? E uma coisa que é necessário a gente fazer é não deixar para finalizar essa massa aqui quando já tiver totalmente esfriado, tá? Totalmente frio. Então, esfriou um pouquinho, deu para você colocar a mão. Pode acrescentar os ovos e já finalizar esse processo. Porque senão fica difícil de você dar umas empelotadas, sabe? A massa não fica tão boa, não. Então não tem necessidade de esfriar totalmente. Ó, mistura bem misturadinho. Envolveu todo o polvilho, já está bom. Ó, aqui tem polvilho ainda. Se você quiser colocar a mão aqui e dar uma boa misturada aqui com a mão, você pode, mas tá quente, né? Daqui a pouquinho a gente já vai poder colocar a mão aqui. Então tá bom, olha, aqui já tá bom. A gente vai esperar essa mistura esfriar um pouquinho para acrescentar os ovos e o queijo. Pessoal, a nossa massa já esfriou um pouco, né? Olha, ainda tá bem morninha. Agora o que a gente vai fazer é colocar esses ovos, 2 ovos inteiros,
quebrar esses ovos aqui fora, né? Pra gente não ter surpresa desagradável. Aí, pessoal, varia muito do tamanho do ovo que você tá usando. Eu vou lavar as minhas mãos, só um minuto. Prontinho. Varia muito do tamanho do seu ovo. Se for necessário, você pode acrescentar mais um ovo. Esse ovo aqui, hoje ele não tá muito grande, olha. E eu vou colocar mais um ovo aqui. Geralmente 2 ovos é o suficiente. Hoje não foi, tá vendo? Eu vou pegar mais um ovo. Eu já quebrei mais um ovo, vou colocá-lo aqui. E aí agora aqui é amassar muito bem essa massa. Misturar tudo isso aqui bem misturadinho mesmo. Para depois, no final, a gente acrescentar o queijo. Se você não quiser fazer essa quantidade, você divide tudo pela metade. E vai ficar bom do mesmo jeito. Só que aí, toma cuidado com os ovos, tá? Melhor você colocar para menos e acertando, você pode acertar até com leite. Vai pingando leite, até dar o ponto certo. Aqui essa massa tá boa porque o queijo ainda vai entrar. E quando o queijo entrar, essa massa vai endurecer mais um pouco, né? Mas aqui já tá muito bom de ovos. Então foram 3 ovos, que os meus ovos não estavam tão grandes hoje. Mas é sempre bom você colocando aos poucos, para você não deixar passar do ponto, né? Pão de queijo é uma coisa muito prática e rápida, né? Quer fazer um lanchinho gostoso, super gostoso, é o pão de queijo. Eu amo pão de queijo. E essa variação aqui tá bem gostosa, viu? Ó, amassar bem amassadinho. Tem que envolver tudo muito bem. É uma massa bonita. Aqui você poderia bater na batedeira, mas sinceramente eu acho muito mais rápido bater na mão do que na batedeira. E também não é tão difícil assim, né, gente? Não precisa de tanta força. Aqui já tá bom, tudo muito bem misturado, então vamos acrescentar o queijo. Vou acrescentar esse queijo aqui aos poucos. Aqui nós temos 400 gramas de queijo. Vamos aos poucos aqui para facilitar. Dá uma soltada aqui nesse queijo. Queijo mussarela, à medida que ele vai ficando aqui, ele vai se juntando, sabe? Olha, gente, parece que é muito queijo, mas essa quantidade aqui é muito boa, tá? Para ficar um pão de queijo muito gostoso. Mas se você quiser fazer com menos, não deixa que seja menos de 300, tá? Mas 400 é uma quantidade, assim, excelente, que o pão de queijo vai ficar bem gostoso, bem saboroso. E aqui, se você achar que é necessário, se você achar que a massa ainda tá dura, você vai pingando o leite. Até que ela fique num ponto bom para você enrolar. Ó. Deixa eu ver essa massa aqui. Eu não vou colocar leite, não. Aqui já tá bom. Aqui é só para misturar mesmo. Esse negócio aqui gruda um pouco, sabe, gente? Mas aqui é só para você misturar mesmo. Ó, e essa massa já está boa. Ó. Ó. Tá grudando um pouquinho, mas é assim mesmo. Então agora eu vou limpar as minhas mãos e nós já vamos enrolar esse pão de queijo. Eu já liguei o forno, já está aquecendo. Nós vamos assar esse pão de queijo
a 180 graus por aproximadamente uns 30 minutos ou até que ele esteja douradinho e bem assado do seu jeito. Vou limpar aqui e a gente vai pegar o tabuleiro e enrolar esse pão de queijo. Pessoal, eu tenho aqui, olha, um pouquinho de óleo. O tabuleiro não precisa ser untado, tá? Eu vou untar as minhas mãos aqui nesse óleo para a gente poder fazer essas bolinhas aqui. Eu vou fazer bolinhas pequenas, tamanho assim, coquetel, né? Ó, o tabuleiro não precisa untar. E aí nós vamos colocar essas bolinhas, esse pãozinho de queijo delicioso para assar. O forno já está aquecendo. A gente vai assar esse pão de queijo em aproximadamente 30 minutos, 35, por aí. Depende de cada forno. Você vai ver que está coradinho, cheirando, tá bom. Pessoal, então olha, eu já enrolei aqui alguns. Vou levar para assar, forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até que estejam douradinhos e cheirosíssimos. Vou levar para o forno. Pessoal, o nosso pão de queijo já está assado. Olha que bonitinho que ficou. Que delícia. Agora, nossa, está cheirando tanto. Eu vou trazer esses pãezinhos de queijo aqui para esse prato. Ó, tá vendo que não precisam, tá? Olha, ele não gruda não, ó. Fácil de soltar. Que delícia. E agora eu vou fazer aquele cafezinho maravilhoso, né? E a gente vai experimentar esses pãezinhos de queijo. Gente, olha, eu fiz pouquinho, né? Porque aqui nesse momento nós somos só 2 pessoas. Então é uma quantidade muito boa. Antes da gente experimentar esse pão de queijo que tá assim super cheiroso, eu quero te falar da massa. Essa massa é o seguinte, o que você pode fazer? Se você fizer uma quantidade que vai sobrar, 2 opções para você. Se você for utilizar em poucos dias, por exemplo, 2 dias, 3 dias, não tem problema. Você pode deixar essa massa na geladeira muito bem tampada, tá? Porque senão ela resseca por cima. E quando você for utilizar, o que você vai fazer? Pega uma colher e vai na sua massa e olha, dá uma misturada boa, mistura bem para dar uma reavivada aqui nessa massa, tá? Isso aqui faz diferença. O pão de queijo fica mais bonito, cresce mais. Sempre que você for utilizar essa massa, retira da geladeira um pouco antes e aí você faz isso daqui. Essa massa eu acabei de fazer, né? Então, aqui é só para te mostrar mesmo. Dá uma misturada boa para depois você enrolar os seus pães de queijo. Ou você também pode pegar esse restante de massa, enrolar, levar para o tabuleiro, tampa com plásticozinho, leva para o freezer, deixa congelar, depois retira, coloca em saquinhos e deixa congelado. E esse pão de queijo congelado pode durar dias no congelador, né? Dura bastante. Quando você quiser assar, é só você retirar e levar direto para o forno já pré-aquecido a 180 graus. Tá bom? Então agora vamos experimentar esse pão de queijo, porque ele tá muito cheiroso e com certeza tá delicioso. Deixa eu te mostrar. Ó, crocante, olha que delícia. Quentinho, ó, quentinho, muito gostoso. Eu vou provar esse pãozinho de queijo, gente. Cheiroso demais, então um cheirinho muito bom. Gente, o leite em pó aqui dá um saborzinho especial, viu? Fica bem gostoso. Que delícia. Esse pão de queijo quentinho, gente, é perfeito. Um cafezinho com esse pãozinho de queijo, muito bom. Muito gostoso. Delícia. E ele fica bonitinho também, olha. A nossa receita de hoje é essa. Se você gostou, compartilha. Se você não está inscrito, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E fica com Deus.
Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!